Em 1899, no silêncio absoluto das montanhas do Colorado, Nikola Tesla parou o que estava fazendo. Suas antenas de alta sensibilidade não captaram um raio, mas algo impossível. Uma sucessão de batidas rítmicas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tesla escreveu em seu diário: a sensação de que eu era o primeiro a ouvir a saudação de um mundo para outro está crescendo em mim. A ciência da época riu. Disseram que era interferência atmosférica, mas em 1967, quando os pulsares foram descobertos, o mundo voltou a olhar para Tesla. Só havia um problema: pulsares são caóticos. O que Tesla ouviu era binário. Era uma contagem inteligente vinda de uma órbita polar, uma rota que nenhum objeto natural no sistema solar faz. O que Tesla captou foi o aperto de mão do Cavaleiro Negro. Um satélite que não usa combustível, mas que se alimenta da própria eletricidade da nossa atmosfera. Mas por que ele parou de enviar sinais para os Estados Unidos da América e a Europa e, nos últimos anos, sintonizou sua frequência na crosta do Brasil? A resposta está em um mapa estelar de 13 mil anos que aponta para um futuro que estamos prestes a viver. Não é coincidência que o Brasil seja o país com a maior reserva de cristais de quartzo e o maior aquífero do mundo. O Cavaleiro Negro não está aqui para nos ver. Ele está aqui para sentir a Terra. Imagine o subsolo brasileiro como um gigantesco disco rígido de cristal. Através da piezoeletricidade, o Cavaleiro Negro emite ondas de ultra baixa frequência que fazem esses cristais vibrarem. Ele está lendo a assinatura de estresse do nosso continente. É por isso que, entre 2023 e 2025, os picos de falhas em sistemas de geolocalização no interior paulista e mineiro triplicaram sem explicação solar. O satélite está sobrecarregando a rede para mapear o que há debaixo de nós. O aquífero Guarani. E, enquanto nós vemos água, ele vê uma bateria colossal de energia hidromagnética. Mas aqui está o segredo que a NASA não comenta. O Cavaleiro Negro se posiciona exatamente sobre a anomalia do Atlântico Sul, onde o escudo da Terra é mais fino para descarregar dados. Ele usa o Brasil como um terminal de transmissão cósmica. E se ele está enviando dados agora, é porque o evento que ele foi programado para monitorar há 13 mil anos finalmente começou. Se você pensa que o Cavaleiro Negro é um observador solitário, os arquivos da Força Aérea Brasileira, de 19 de maio de 1986, provam o contrário. Naquela noite, 21 objetos sólidos, de 100 metros de diâmetro, brincaram com os nossos melhores caças sobre São José dos Campos e Brasília. Mas aqui está o que ninguém te contou. Os radares dos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo não registraram apenas invasores vindo do horizonte. Eles registraram também uma sincronização, no exato minuto em que o Cavaleiro Negro cruzava a órbita polar sobre o Planalto Central. Esses 21 objetos surgiram como se estivessem saindo de um ponto cego magnético. Brasília não foi construída ali por acaso. O Distrito Federal está sobre uma placa maciça de cristal de quartzo. O Cavaleiro Negro usa essa ressonância de solo para criar um canal de dados invisível. Aqueles objetos voadores não identificados de 86 não eram turistas espaciais. Eles eram as pontes de transmissão entre o satélite de 13 mil anos e o núcleo da nossa Terra. Porque o brigadeiro Moreira Lima, na época, admitiu que não tínhamos tecnologia para acompanhar aquilo, porque eles não estavam fugindo de nós. Eles estavam em uma operação de manutenção geológica. Eles estavam calibrando o que o Cavaleiro Negro monitora lá de cima. A pulsação do coração de ferro do Brasil. O que o Cavaleiro Negro realmente quer? Ele não quer o nosso ouro, nem o nosso urânio. Ele quer o nosso tempo. Há 13 mil anos, o mundo passou por um reset. As geleiras derreteram, o eixo virou e civilizações inteiras foram apagadas. O Cavaleiro Negro foi colocado em órbita polar exatamente para ser o cronômetro desse ciclo.
Ele monitora a densidade das nuvens, a variação da gravidade e a pressão do manto profundo. E nos últimos 24 meses, ele travou sua posição sobre o Atlântico Sul. Por quê? Porque a anomalia magnética do Brasil está se expandindo. O escudo da Terra está rasgando sobre nós. E o Cavaleiro Negro está descendo cada vez mais nessa brecha para registrar os últimos sinais antes da inversão polar. Ele não é um inimigo. Ele é o gravador de caixa preta da humanidade. Ele está aqui para testemunhar o que acontece quando o norte vira sul. E o fato de ele estar focado no Brasil agora significa que o epicentro dessa mudança geofísica, ele é bem aqui. O Cavaleiro Negro continua lá, silencioso, antigo, inevitável. Ele viu as pirâmides serem erguidas e verá o que vier depois de nós. Se as antenas na nossa selva profunda captam seus sinais fantasmas, é porque a mensagem já foi enviada. O ciclo está fechando, mas o satélite é apenas o vigia. O perigo real não está na órbita, mas no que ele está vendo acontecer com a nossa realidade física aqui embaixo. O Sol não nasce mais onde deveria, e a luz que chega até nós mudou de frequência. Se você quer entender por que o horizonte da Terra não é mais o mesmo e o que o Cavaleiro Negro já gravou sobre o nosso destino final, você precisa clicar agora neste vídeo aqui ao lado. Sobre o horizonte da Terra está mudando. A verdade está subindo à superfície e o tempo para ignorar lá acabou.